Olá, estudante. Tudo bem? Essa é a nossa aula de número 10 para o 7º ano do ensino fundamental. E nós vamos continuar a falar sobre o Brasil, a vegetação do Brasil. A vegetação natural, porém, nós vamos dar uma visão mais ampla da ação do homem dentro dessa vegetação. Nós vamos fazer alguns paralelos entre o antes e o agora, vamos colocar assim, né? A nossa vivência, o nosso dia a dia, como que nós tratamos essa vegetação, como que ela foi tratada lá atrás, na colonização do Brasil. Nós precisamos de lembrar, você olhando para essa imagem, você tem uma ideia do tipo de vegetação que o europeu, quando chegou aqui, encontrou. Ele encontrou uma exuberância muito grande, não é verdade? Matas fechadas, com pequenas trilhas. Os índios não tinham carros, eles andavam a pé pelas matas. E nós precisamos saber que a sociedade indígena que aqui havia, ela tinha uma estrutura social diferente da sociedade europeia, da que estava chegando aqui. Os índios viviam numa sociedade igualitária. Eles viam a terra como a mãe terra, aquela que dava a eles tudo aquilo que eles necessitavam para sobreviver e que também ia garantir a vida dos seus descendentes. Então, eles não se preocupavam, eles não tinham a acumulação de bens como uma necessidade, como o europeu tinha. O europeu chegou aqui e ele ficou deslumbrado. Por quê? Porque ele viu matas exuberantes, florestas incríveis, coisa que a Europa já não tinha mais. E ele viu o quê? A chance de lucrar, porque o europeu já estava inserido na questão capitalista, no sistema capitalista. Ele já tinha um comércio para ele vender e lucrar, porque ninguém tem comércio para tomar prejuízo. Não é verdade? Então, ao olhar para as nossas florestas, o europeu já viu o quê? O cifrão, né? Uma maneira de ganhar dinheiro. Então, foi aquele primeiro impacto ali naquela relação com o índio, onde houve aquela troca, né? E até que surgiu o mito de que o índio é preguiçoso. Por quê? Porque no primeiro momento o europeu trouxe várias facão, coisas que o índio não conhecia, e ele se empolgou com aquilo, e aí ele cortou árvores para ganhar aquilo ali. Mas já na segunda vez, nas outras, ele não queria. Eu trouxe mais facões para você, mas eu não quero, eu já tenho um. Porque o índio não tem a visão de acumular. Ele tem um, que era o bastante. Lembra que nós falamos na aula anterior? O índio saía para caçar, pegava o animal, juntava a tribo todinha, vamos fazer churrasco aqui, quando terminar, aí vamos caçar mais, vamos pescar mais. Ele não tem essa necessidade, vamos colocar, daquela caça predatória, ou da pesca predatória, ou mesmo de uma agricultura intensa. Não existia isso. Mas o ser humano, como nós vamos ver na próxima imagem, ele já mostra isso. Você pode observar que a floresta foi retirada. O ser humano, ele retira a floresta para fazer agricultura, para fazer pastos, ok? E isso é interessante a gente observar, que ao retirar a proteção, eu vou expor o solo, e olhem bem, olhem novamente a ação do que acontece? A erosão. Devido à erosão, nós perdemos, tá?
toneladas de solo todos os anos. Por quê? Porque nós vamos expor o chão, o solo, à ação do sol e vamos tirar aquela cobertura que tanto protege dos raios solares, como também, né, as raízes das árvores que vão sustentar, que vão segurar ali, e as próprias árvores que vão produzir o alimento do solo. E, infelizmente, com o passar de pouco tempo, observa-se uma ação. O quê? O homem deixa aquela área que está produzindo pouco e já passa para outra área. Então, ele vai só o quê? Aumentando a área de devastação, retirando as florestas. Então, para dar lugar a novas áreas de agricultura, novas áreas de pastagem. E vai se perdendo o solo com isso. Então, a ação humana, lembra quando nós estudamos no 6º ano, quando você estudou no 6º ano, você tinha paisagem natural e a paisagem antrópica. Era a área onde o quê? O ser humano está atuando. E muitas das vezes o homem atua numa construção de maneira indevida, acaba gerando destruição. Ok? E na próxima tela nós vamos ver ainda que tem uma outra situação. Na próxima imagem nós vamos ver mais ações do homem destruindo. E essa ação acontece com algo muito sério. Nós percebemos aí o quê? A ação do ser humano com a água, que além de desmatar, retirar as matas ciliares, o que o homem faz? Derrama o esgoto das indústrias, das casas, tudo nas águas, contaminando o solo. E isso é algo que está o quê? Que vem o quê? Destruindo as águas, destruindo o meio ambiente e contaminando. Por quê? Porque quando todos esses dejetos são jogados na água, eles contaminam o solo ao redor. E as matas ciliares foram retiradas e muitas das vezes o homem faz o quê? Plantio. E isso tem causado o quê? Muitos problemas, inclusive para a saúde do homem. A ação do homem, infelizmente, se nós olharmos desde lá, vamos colocar 1500, o homem vem o quê? Destruindo o seu habitat, o seu meio ambiente. Quantas doenças nós não temos hoje que são oriundas do mau uso da água? E com um agravante, o Brasil é um país que detém aproximadamente 10% da água doce, tá? Que está por cima, né? Não do subsolo, mas toda a água doce, tanto no subsolo, perdão, e essa água que está correndo nos rios. O Brasil detém cerca de 10%. Mas quando eu contamino, essa água infiltra e ela vai contaminar, inclusive, a água que está no subsolo. E essa ação, nós podemos ver, tá? Essa imagem mostra com clareza que, infelizmente, nós vamos encontrar isso de norte a sul no Brasil. Ok? Então, nós precisamos estar atentos e repensar as nossas ações. Vamos estar observando também uma outra ação do ser humano, né? Na próxima imagem, que é Mariana. Nós podemos perceber o seguinte, que Mariana, antes e depois, olha só, nós tivemos aqui um acidente e a próxima imagem mostra para a gente o nosso Rio Doce, que foi contaminado e que a gente percebe no dia a dia nosso que o Rio Doce vem se refazendo. Ele vem se
transformando, né, se recuperando. Mas, particularmente, eu, Eliane, tá, ainda vejo o Rio Doce como um doente em recuperação. Por quê? Porque, infelizmente, o homem, com as suas ações, o adoeceu. E nós precisamos de ter em mente que o desenvolvimento, ele é necessário. Hoje, nós percebemos que às margens do rio, em alguns lugares, a mata ciliar está sendo refeita, está se replantando, porque há uma necessidade. Porque ela protege as margens do rio. Porque quando você tira as matas das margens do rio, você vai aumentar o assoreamento. Você vai estar destruindo esse rio. E no caso nosso, até a cor dessa água do rio, ela mostra para a gente o quanto esse rio foi contaminado. E a natureza tem, dia a dia, né, trabalhado isso aí e melhorado. Porém, eu volto a dizer, para mim, Eliane, as águas ainda estão doentes, adoecidas com todos aqueles dejetos. E todo valadarense, infelizmente, vai carregar por um bom tempo as lembranças dessa catástrofe, não é mesmo? A falta de água, a mortandade de toda a vida no rio. E tudo isso foi muito sério. E eu também não culpo uma empresa ou um responsável. Porque a empresa fabrica. Por quê? Porque existe alguém consumindo. Eliane, ela não fabrica, ela retira da terra, eu sei, mas ela retira o minério para poder fazer eletrônicos, eletrodomésticos, carros, os automóveis e tudo isso que nós usamos no nosso dia a dia. E esses recursos, quanto mais nós usamos, mais as empresas vão retirar. Lembra? Sempre eu falo para vocês, o consumo, ele tem duas pontas. Para fabricar, retira a matéria-prima e quando usa, tem o lixo. E o que caiu no Rio Doce foi o lixo da retirada dos minérios. Então nós temos que pensar sobre isso, as nossas ações, a nossa maneira de consumir. Tranquilo, pessoal? Vamos ver na próxima imagem também, tá? Aqui nós temos a floresta de araucária, o pinheiro do Paraná, pinheiro brasileiro, né? Que cobria quase totalmente o estado do Paraná. E aí, hoje, a próxima imagem vai mostrar para vocês a cidade de Curitiba. Então, é muito sério isso. Essa tirou a floresta para dar lugar ao quê? A habitação humana. Isso é um fato. A própria imagem de Valadares mostra isso. Aqui também nós tínhamos florestas, árvores da Mata Atlântica. Um pouco do Cerrado, que é uma transição entre o Cerrado e a Mata Atlântica. Mas teve que tirar para dar lugar à ocupação humana. Mas agora se faz necessário repensar o uso de todos esses ambientes. Nós podemos, principalmente, voltar um pouquinho e falar sobre o Rio Doce, que na nossa cidade foi retirada a vegetação e deu lugar à habitação humana. E o Rio Doce? Só porque ele sofreu, só porque não, porque ele sofreu essa ação, dessa catástrofe, ela foi muito intensa. Mas, será que nós estamos esquecendo que a construção das cidades, não só de Valadares, mas de todas as outras que estão às margens do Rio Doce,
os dejetos que são jogados no Rio Doce ainda hoje? Isso é uma contaminação. Pensa em todo o esgoto. Vamos pensar Valadares, né, que é o nosso foco aqui. Nós estamos falando da cidade de Valadares e do Rio Doce. Olha a quantidade de dejetos que nós jogamos. Então, há uma necessidade de cobrarmos políticas públicas para que esse esgoto seja tratado antes de voltar para o Rio Doce. Porque é uma maneira de estarmos utilizando dos recursos da natureza, mas também preservando-os. Na nossa próxima imagem, observem bem o que a nossa próxima imagem vai mostrar para vocês. É mais uma mata, certo? E nós vamos falar do quê? Nós estamos indo para o Cerrado, nós estamos caminhando também para o Nordeste, tá certo? E o que nós temos? Também destruição, aonde o homem atua e retira. E na Caatinga existe um problema muito grave ainda lá no sertão nordestino. No sertão nordestino existe um problema muito grave, que muito da mata foi tirado para fazer carvão. Isso é terrível. E na nossa próxima imagem, nós vamos observar ainda, aqui nós temos no sertão nordestino, tá? Uma senhora, né, carregando água, porque nós temos que no semiárido as chuvas são irregulares e a falta de água traz sérias dificuldades para o sertanejo, tanto na agricultura, no dia a dia, na sua vivência. E muitas das vezes essa irregularidade na chuva, ela tem sido agravada pelo desmatamento da Caatinga. E a próxima imagem mostra que nós podemos utilizar de vários dos nossos recursos, como aí na Amazônia, nós temos várias áreas de proteção ambiental, onde as pessoas utilizam dos recursos, que são grandes esses recursos, tá? Nos rios, na floresta, tá? Você conhece aí muita coisa, o açaí, muitos frutos, né, do cupuaçu, muitas frutas que têm vindo lá do norte, têm sido trazido para a nossa região, nós podemos conhecer e sem destruir totalmente essa floresta. Mas nós vamos fechar essa aula com uma outra imagem, onde você vai ver que essa cidade ela foi construída, tá, no meio da mata. E nós temos aí a cidade de Manaus, né? E o Teatro de Manaus, que não conheço pessoalmente, mas eu sei que é de uma infraestrutura que não deixa a desejar em nada para os grandes teatros. Vamos colocar assim, de São Paulo, Rio, BH, das nossas grandes cidades, certo? E essa aula teve o objetivo de mostrar para vocês que o desenvolvimento, a ação do homem, ela é necessária, mas ela precisa ser consciente. Tranquilo, pessoal? Não esqueça de acessar a nossa plataforma SMED-GV para fazer suas atividades, marcar que fez. Você sempre está sendo avaliado pelo seu professor. E, para isso, basta você apontar a câmera do seu celular para a imagem que aparece no canto da tela. Acesse também as nossas redes sociais e se inscreva no nosso canal do YouTube. Veja os vídeos, tá certo? Reveja, tire as suas dúvidas com o seu professor na plataforma. Tchau, tchau, até a próxima.